Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Cumprimento a amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Motivo de honra e de muita alegria estar diante aqui da igreja amada do Senhor. Amém? Esta igreja que vai morar no céu. Amém? Essa igreja abençoada. Essa igreja que é humilde. Essa igreja que é humilhada. Essa igreja que é perseguida. Essa igreja que é primitiva. Aleluia. Porque esta é a verdadeira igreja, irmãos. A igreja do Senhor, ela é perseguida. Ela é maltratada. Amém? A igreja do Senhor, ela é humilhada. Amém? Isso não foi diferente. Não aconteceu diferente com os nossos apóstolos de antigamente. Não aconteceu diferente com a igreja medieval. Certo? Os verdadeiros cristãos, eles sempre foram perseguidos. E sempre serão. Inclusive, eles serão perseguidos até por meio de crentes também. Crentes, entre aspas, vão perseguir os cristãos também. A Bíblia diz que eles vão se unir. Eles vão se unir com o ecumenismo. Amém? Para quem não sabe, o ecumenismo vai ser um ajuntamento de povos, um ajuntamento de todas as religiões. Amém? E esse ajuntamento, ele tende, aleluia, a levar o maior número de pessoas à adoração do anticristo. Amém? Para quem não sabe, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, no versículo 27, a Bíblia relata ali o início da grande tribulação, ou seja, os últimos 7 anos da humanidade na Terra. Quando eu digo humanidade, né, a humanidade pecadora, a humanidade que Deus ele vai aniquilar. Amém? Mas vai sobrar um pouquinho de cada pessoa, um pouquinho de gente em cada país. Amém? Para ter o reino milenar de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu espero, irmãos, que quando esse milênio começar, eu, amém, irmão Sidney, para muitos, amém, e apóstolo Sidney, para muitos também, amém, e profeta Sidney, para muitos, pastor Sidney, para muitos, evangelista Sidney, para muitos. Eu exerço um pouquinho de cada ministério, amém? Então, uns me chamam de apóstolos, outros me chamam de profetas, outros me chamam de evangelistas e outros de pastores, amém? Mas nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, amém? Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. Ninguém é maior do que ninguém. Todos nós somos iguais perante o Senhor, amém? A única coisa que difere é o nosso ministério, amém, irmãos? Eu tenho um ministério apostólico, você tem o ministério do louvor, o outro tem o ministério de diácono, amém? O outro tem o ministério de orar pelos enfermos, outro tem o ministério de praticar a misericórdia, né? Eu vejo irmãos fazendo trabalhos maravilhosos aí na rua, levando comida para os necessitados, para os mendigos, para os moradores de rua. Esse trabalho é muito bonito, esse trabalho, é lindo, é um ministério fantástico, amém? Então valorize, irmão, o que Deus te deu, amém? Você tem o dom de ajudar as pessoas, continue ajudando as pessoas até o fim, porque você vai ter uma recompensa, amém? A sua recompensa, ela vai vir da parte de Deus, lá na glória. Amém? Você tem o dom, você tem o ministério de orar pelos enfermos, de ir lá nos hospitais,
visitar as pessoas, continue exercendo o seu ministério, porque um dia ele vai te dar recompensa. Amém? Vai valer a pena. Aleluia. Então é isso. Para não sair um pouco do foco da mensagem, né? Essa mensagem ela tem o título de Nossas Vidas nas Mãos de Deus. Esse é o título da mensagem hoje. Amém? Nossas vidas nas mãos de Deus. Mas o porquê nossas vidas nas mãos de Deus? Logo, logo eu estou entrando com a mensagem. Amém? E a mensagem hoje está no livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 20 a seguir. Amém? Ai de ti, Corezinho. Esta vai ser a mensagem. Amém? Então, os irmãos, aguenta firme aí, porque Deus tem uma mensagem poderosa e maravilhosa para as vossas vidas. Amém? Agora eu vou louvar o Senhor com o hino da harpa cristã. Amém? De número 127. Amém? Porque, olha, irmãos, você é um profeta. Amém? Eu sou um profeta. A Bíblia diz que nós somos testemunhas vivas de Jesus Cristo na terra. Testemunha não pode ser uma testemunha de boca fechada. Né? Uma testemunha, ela não pode ser uma pessoa que fecha a boca diante das pessoas que não são crentes. Porque o nome já diz testemunha. O que é testemunha? É você falar de algo que você acredita, de algo que você crê, de algo que está na sua vida. Amém? E quem é que está na sua vida? É Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Se Jesus Cristo está na tua vida, está no teu coração e a palavra dele habita no teu coração, então você é uma testemunha viva do Senhor e você não pode ficar de boca fechada. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador. Mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus.
sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. Aleluia! E Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia, glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então é isso, irmãos. Que, na verdade, nós venhamos a estar firmes na fé. Amém? Nós temos que ser humildes, nós temos que ser unidos. O povo de Deus tem que ser unido. Amém? Nós não podemos ser orgulhosos, não podemos ser presunçosos, nós não podemos querer ser um melhor do que o outro, porque diante de Deus não tem bonzão, não tem grandão, nós somos todos iguais. Amém? A única diferença é que você vai receber no céu aquilo que você está plantando aqui na terra. Como eu vou receber no céu aquilo que eu também estou plantando aqui na terra, de bom para o Senhor. Amém? E isso não tem acepção de pessoas. É por isso que eu exorto a vocês. Dá o seu melhor para Deus todos os dias, porque isso vai ter uma recompensa. Amém? Mas quando eu falo em que você tem que dar o seu melhor para Deus aqui na terra, não é só você ajudar o próximo, né? Não é só você trazer palavras boas, como eu também. Amém? Essa palavra é para mim também. Não é só para mim vir trazer ensinamento aqui, pregar, falar de Jesus aqui, pregar a palavra, louvar o Senhor. Isso é válido também, que você faz, que eu faço. Isso tem recompensa também. Mas Deus está falando aqui que não é para a gente ficar só nisso. Amém? Nós temos que praticar o amor. Amém? E a Bíblia diz o quê? Que Jesus diz: amai o vosso próximo como a ti mesmo. Você quer ver um exemplo tremendo de amor? É 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Eu vou ler lá para a gente. 1 Coríntios,
capítulo 13. Essa ainda não é a mensagem, amém? Mas aqui eu só estou pegando um gancho só para os irmãos ver que a obra de Deus, ela vai além daquilo que às vezes nós estamos pensando e achando que nós somos o cara, né? Às vezes nós pensamos, pô, eu sou o cara, né? A mulher fala, poxa, eu sou aquela mulher mesmo de Deus. E às vezes não é. Deus está... Ó, irmão, para falar a verdade, quanto mais você faz para Deus, você tem que diminuir ainda mais. Você tem que falar, ó, eu não fiz nada, Senhor. Eu não fiz nada. Meu Deus, o Senhor merece muito mais. Eu tenho que amar ainda muito mais o meu próximo. Amém? É assim que nós temos que falar, é assim que nós temos que ser, é assim que agrada a Deus. Não é você bater no peito e falar que é o cara, e ficar se achando. Não. Quanto mais você faz para Deus, mais você tem que ser humilde. Você lembra? Você lembra quando Jesus falou daqueles dois homens que entrou no templo de Salomão? Um fariseu e um samaritano. Você lembra? Publicano, né? Você se lembra? O fariseu batia no peito e falava assim, Senhor, olha para mim, eu não sou igual a esse publicano, pecador. Não, Senhor, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, amém? Eu faço as minhas orações, eu jejuo, né? E enquanto o publicano lá, o samaritano, ele batia no peito, olhava, às vezes dele olhar para o céu, ele olhava para o chão. Aí ele falava, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não sou nem digno de olhar para o alto. Tem misericórdia de mim, pecador, Senhor, tenha misericórdia de mim. E ali, o que o Senhor Jesus disse? Na verdade, aquele homem que bateu no peito, se humilhou diante de Deus e não se achava nem digno de olhar para o céu. E disse, Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Jesus disse, aquele saiu justificado. Amém? Então é isso que Deus quer da gente, irmãos. Humildade, simplicidade de Cristo. Cristo era pobre, irmãos. Cristo não era rico. Jesus, ele não era bonito. Jesus, ele era um dos que as pessoas viravam o rosto para ele. A Bíblia Sagrada diz que as pessoas viravam o rosto. Ele não tinha boa aparência, não. A Bíblia diz, lá no livro de Isaías, capítulo 53, que Jesus era feio mesmo. Ele era feio, irmãos. Ele não era bonito. É que a Igreja Católica, ela coloca aquele retrato bonito de Jesus, né? Com aquela cara de playboy, os olhos azuis, né? E ali a gente cria uma imagem que a gente pensa que Jesus era aquele homem bonito, aquele homem, né, imponente, aquele homem que chegava e era o cara, né? Quem não lê a Bíblia, eu creio que não é o caso dos irmãos, amém? Mas quem não lê a Bíblia, que é enganado por heresias, acha que Jesus era daquele jeito mesmo. Mas a Bíblia relata que não. Lá em Isaías capítulo 53, a palavra de Deus diz que as pessoas escondiam o rosto de Jesus. Faziam pouco caso dele, por causa da sua aparência. Mas por que Jesus veio feio? Veio sem aparência, veio pobre. As suas mãos eram toda calejada. Você olhava para o rosto de Jesus, era um rosto sofrido. Jesus, ele tinha 30 anos quando ele começou o seu ministério, mas ele tinha já a aparência de uma pessoa que tinha 50 anos. Você entendeu? Porque ele era a Bíblia diz lá em Isaías 53 que ele era um homem experimentado em dores. Ele sabia o que era sofrer. Amém? Então, esquece essa imagem de Jesus com pinta de boa aparência. Não.
Jesus ele era feio e ele tinha o rosto mesmo de trabalhador e de pessoa sofrida. É isso que a Bíblia relata. Mas o que arrastava as multidões para ouvir os seus sermões? Era a sabedoria que saía do coração dele. Era a sabedoria que saía do caráter dele. Era a sabedoria que saía do seu ser divino que estava dentro dele, da sua pureza e do seu amor para com as ovelhas que estavam perdidas. Amém? E isso atraía a multidão para o lado de Jesus. Porque este era o propósito de Jesus. Era este o propósito de Jesus. Amém? Amar, curar, libertar, transformar e continuamente. É por isso que essa mensagem aqui, de início, se humilha, seja humilde, seja simples. Se você é uma pessoa exaltada, Deus ele está falando contigo hoje, para você ser mais humilde. Para você olhar para as pessoas humildes também, dar atenção para as pessoas humildes. Ajudar as pessoas que realmente estão necessitadas. Amém? Eu, por exemplo, eu não tenho muito, certo? Mas o pouco que eu tenho, eu ajudo. Graças a Deus, eu não passo fome. Eu compro a roupa que eu quero, eu como o que eu quero, porque eu trabalho. Amém? Mas eu não viro as costas. Eu não viro as costas. Eu não estou falando isso para me exaltar nem para me engrandecer, mas para glorificar o nome do Senhor. Certo? Eu levo roupa, eu dou roupa para os moradores de rua, eu dou lençol, dou coberta, dou fronha. Sempre quando eu posso, eu faço isso. Compro comida, tá certo? Muitas das vezes eu vou na padaria tomar um café, né? Eu gosto de tomar um cafezinho, e às vezes está passando um mendigo assim, eu chamo, pago uma coxinha, pago um refrigerante, tá certo? Porque a gente temos que ser assim, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que é mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Amém? O Senhor Jesus Cristo disse, quando ele, no dia da ceia, né, ele mandou chamar todos os convidados para aquela grande festa que ele ia dar. Né? Aí o que acontece? As pessoas não quiseram vir para a festa. Uns falaram assim, não, eu preciso ver minha fazenda. Não, eu preciso ver o meu sítio que eu comprei novo. Não, eu preciso ir numa festa de casamento de um parente. Todo mundo recusou o convite de princípio. Todas as pessoas que estavam bem socialmente, né? Aí o que Jesus falou para os seus discípulos? Olha, vai pelas ruas, pelos becos, pelas comunidades carentes e chama os aleijados, os coxos, os mendigos, os moradores de rua. Chama todos eles para a festa. E vieram todos, e todos que ele convidou, que eram necessitados, veio para a festa. Amém? E os filhos do reino, que receberam o primeiro convite, foram todos rejeitados. Amém? Então, essa palavra, ela fala comigo e fala contigo aqui. Amém? Para a gente ser mais humilde. Para a gente realmente entrar nas pisadas de Jesus. Entender o propósito do Evangelho. Amém? Nós precisamos entender o propósito que o Evangelho oferece para nós. Amém? É a gente trabalhar, amém? Para nós se manter e também ajudar o próximo. Jesus disse, amai o vosso próximo como a ti mesmo. Amém? E olha só o que Paulo fala acerca do amor. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. O amor que vem de Deus é o título. E agora, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor,
serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente. Aqui entra o mistério. Amém? Agora aqui no versículo 4 entra o mistério. Aqui o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, revela tudo. Amém? Porque ainda que você dê todos os seus bens, reparta todos os seus bens. Amém? Você pode fazer isso para se autopromover. Você está entendendo o mistério aqui? Porque tem pessoas que ajudam as outras pessoas para elas serem engrandecidas, para elas serem exaltadas pelas outras. Elas ajudam as pessoas no intuito de serem observadas pelas outras pessoas. Amém? E até mesmo, por exemplo, nós podemos ver aí os políticos. Os políticos. Tá ok? O que os políticos fazem quando chega perto da eleição? Eles dão comida, eles dão roupa. Amém? Eles começam a fazer benfeitorias na cidade. Eles começam a paparicar todo mundo. Né? Aí o povo é besta, né? O povo é besta, a maioria. Aí fala, nossa, que político bonzinho, esse vai resolver o nosso problema. Ah, eu vou dar o meu voto para ele. Você vê que todo ano é assim. Né? Todo ano de eleição é assim. O povo nunca aprende. Né? Eles vêm e compram as pessoas entram no jogo dele. Quer dizer, é um falso amor. Mas olha o que falta para essas pessoas. Eu estou dizendo assim político, mas isso serve também para nós também. E para muita gente. Muitas das vezes a gente quer fazer alguma coisa em favor de alguém para a gente ser reconhecido. E isso já não é amor, Deus não se agrada. Amém? A Bíblia diz que o que você dá com a direita, que a sua esquerda não veja e nem saiba. Se você puder ajudar as pessoas escondido, melhor ainda. Melhor ainda. Mas se não tiver jeito e você tem que ajudar alguém para as pessoas ver, Deus sabe que você está ajudando de coração e porque você ama também. Tá certo? Mas olha só o mistério revelado aqui pelo apóstolo Paulo. Você vai entender agora de vez essa passagem. Olha só. O amor é paciente. Quer dizer, tem pessoas que ajudam, que faz o bem, faz caridade, mas, por exemplo, não tem paciência. Não tem paciência com a sua esposa, não tem paciência com o seu marido, não tem paciência com os seus filhos, entendeu? Passa diante dos vizinhos, vira a cara, se acha melhor do que todo mundo, certo? É uma pessoa arrogante. Então tem pessoas que ajudam, é só para o seu benefício próprio mesmo. Não é porque ela está amando a pessoa. É isso que a Bíblia está revelando aqui. Então veja bem, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas estranhas, né, cessarão.
O conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino. Sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, essa é a mensagem desse princípio, amém? Vamos ser humildes, simples, vamos olhar para Jesus e vamos ser imitadores de Jesus. Amém? E praticar o verdadeiro amor. Amém? Amais uns aos outros, assim como Deus nos amou. E perdoais também uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Porque a Bíblia diz que se também nós não perdoar os nossos inimigos, os nossos pecados eles ficam retidos diante de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então é isso. Vou louvar o Senhor novamente com esse hino, amém? Harpa Cristã 127. O Senhor da ceifa chama. Glória a Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador. Mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando
que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará. Bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus, fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus. Sim, alegre atendo ao teu mandar. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Muitas graças. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando, irmãos. Deus fala também através dos hinos, né? Deus fala. Quando a gente se humilha, Deus fala conosco. Amém? Quando você derrama o seu coração diante do altar de Deus, Deus ele fala contigo. Mas você precisa crer. Porque todo aquele que se aproxima de Deus, como diz lá em Hebreus, capítulo 11, aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe. E se Deus existe, o que é que Deus quer ouvir de você, das suas orações? A princípio, Deus ele quer o seu arrependimento, certo? Porque todos nós precisamos de arrependimento constante. E o arrependimento, ele só brota dentro da nossa alma quando de fato, verdadeiramente, você está em comunhão com a palavra de Deus. Quando você está em comunhão com a palavra de Deus, o arrependimento ele brota dentro de você. Amém? Isso não é apenas uma mensagem teórica. Amém? Esta é uma mensagem que ela tem que ser colocada na prática. Ela não pode ser só ouvida e ignorada. Ela tem que ser praticada. Amém? Jesus ele disse lá no Evangelho de São Mateus, né, que aquele homem que construiu a sua casa na areia, que veio a enchente, bateu o vento, e aquela casa desmoronou, e grande foi a sua ruína. Por quê? Porque era uma pessoa que ouvia a palavra de Deus, mas não praticava. Aí ele compara esse construtor de casa como uma pessoa imprudente, insensata. Mas aí, versículos abaixo, ele fala: mas o homem prudente é aquele que construiu a sua casa e cavou seus alicerces na rocha.
E dali ele levantou a sua casa. E aí veio a enxurrada, veio a ventania, mas aquela casa permaneceu firme, não caiu. Porque tinha alicerce. Amém? Então, nós não podemos ser apenas ouvintes negligentes. Nós temos que ser ouvintes dispostos, ouvintes sedentos pela palavra de Deus, mas sedentos para praticá-la. Para Deus chamar a gente também de homens sensatos, homens prudentes, homem bem-aventurado. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, o Senhor Jesus fala ali para o apóstolo João, bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz. Feliz o homem, Apocalipse 1, 3. Feliz o homem, bem-aventurado o homem, que ouve as palavras desta profecia. Amém? Ouve. Amém? E as põe em prática também, porque o tempo está próximo. Então, é necessário a gente ouvir a palavra de Deus disposto a também se humilhar. Amém? Se humilhar com arrependimento, crendo que Deus existe, crendo que quando nós dobramos o nosso joelho, Deus ele está pertinho de nós ali, para ouvir a nossa oração. E a nossa oração de começo tem que ser uma oração de humilhação, irmãos. Você tem que começar a oração dizendo que você é pecador, que você é miserável, que você erra. E confessar também aquilo que você falou de errado, de alguém, aquilo que você, na verdade, magoou alguém, chocou alguém. De repente você tirou, vamos supor, tirou a capa de alguém, né? Mas na verdade essa pessoa não era a capa. Quer dizer, você errou. Talvez tenha tocado no ungido de Deus. Talvez tenha tocado numa ungida do Senhor. Né? Talvez você tenha desejado uma mulher que não pertence a você. Tem vários tipos de pecado. De repente, durante o dia você falou um palavrão, você foi tentado por alguma coisa, não aguentou e falou um palavrão. Esses pecadinhos aí, também nós temos que confessar diante de Deus quando a gente cometemos um pecado desse. Quem é que não comete pecadinho? Quem é que não comete? Não existe ninguém 100% santo. Não existe. Todos nós cometemos pecado. De uma maneira ou de outra. Certo? Eu não vou revelar meus pecados para vocês, nem vocês precisam revelar os seus pecados para mim, porque eu não sou padre. Amém? Nós temos o Espírito Santo. Você vai dar conta de você mesmo, eu vou dar conta de mim mesmo. O importante é que Deus está falando aqui comigo e está falando com você também. Você tem que crer. Amém? Quando você dobra o seu joelho, Deus está pertinho de você ouvindo, e o anjo também. Então você tem que confessar os seus pecados, tem que confessar os seus erros, você tem que se humilhar mesmo. O princípio de uma oração é isso, é você se humilhar. Reconhecer que é pecador, que é miserável e confessar o que dá para confessar. E o que você não lembra, fala, Senhor, e o que eu não lembro, me perdoe também. Depois que você se humilhou dessa maneira, aí sim você começa a fazer uma oração de adoração. Oh Deus tremendo, glorioso, soberano, Deus fantástico, Deus esplêndido, Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Tu és maravilhoso, tu és lindo, Senhor. Eu te amo, Senhor, eu te adoro mais do que qualquer coisa neste mundo. Aí você começa a oração de adoração, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo a majestade de Deus. Amém? É aí que Deus se agrada. Você começa a oração com arrependimento. E depois você termina a oração com adoração. Amém? Porque é assim que a palavra
a palavra de Deus nos ensina. E o que você ouve, o que você aprende, irmãos, você tem que pôr em prática no dia a dia. Para você não ser comparado com aquele servo imprudente que construiu a sua casa na areia. Amém? Quando eu falo casa, não é a casa material, não é a vida financeira. Aqui a palavra ela é espiritual, é para a sua vida espiritual. Amém? Porque se a sua vida espiritual não está fundamentado nas passagens bíblicas, amém? Satanás ele te engana. Espiritualmente você está fraco. E você pensa que está servindo a Deus e na verdade Satanás está te dominando. Porque você não está se baseando na palavra de Deus, na genuína palavra de Deus. Então, você tem que ouvir a mensagem, abrir o coração, receber a mensagem, ler a Bíblia todos os dias. Amém? Decorar os versículos também, para quando você precisar evangelizar alguém, você falar coisas boas com passagens bíblicas. Amém? Porque a palavra de Deus ela é poderosa. Jesus disse lá em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade? É palavras bonitas? Palavras lindas, maravilhosas? Não. É palavras fortes mesmo. É palavra que você vai falar para as pessoas que a maioria não vai gostar. O verdadeiro evangelho é isso. Você vai evangelizar, a maioria das pessoas vão te odiar. Porque fizeram isso com Jesus também. Fizeram isso com os apóstolos. Então o verdadeiro evangelho tem que sair da tua boca baseado naquilo que você escuta e daquilo que você come todos os dias, lendo a palavra de Deus. Amém? E colocando em prática, o que é muito difícil, né? Não é fácil ser crente, irmão. Não é fácil ser crente, irmã. Não é fácil. Mas não é fácil mesmo, é difícil mesmo, é difícil. É difícil. Jesus ele disse, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Amém? Não é, o evangelho não é um caminho fácil. Jesus Cristo ele deixou isso bem claro em várias passagens, lá no Evangelho de São Mateus, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, Jesus ele fala ali, por meio dos relatos de São Lucas, que o caminho é estreito e muitos procurarão entrar por esse caminho, mas não poderão. Ou seja, muitos entram nesse caminho, mas saem, desvia e começa a seguir um evangelho paralelo, entendeu? Paralelo. A pessoa tem postura de cristão, tem aparência de cristão, vai numa igreja de cristão, porém é só fachada, vive uma vida de ímpio. Mas diante das pessoas, ele não está vivendo uma vida digna, como o Senhor quer que ele leve, como o Senhor quer que ela leve, uma vida realmente regrada, disciplinada, doutrinada na palavra de Deus. Amém? Então é isso. Jesus ele ainda continua dizendo lá no Evangelho de São Mateus, né? Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por essa porta. Então o Evangelho é isso. O Evangelho é dor, é sofrimento, é perdas, é perseguição e martírio também, né? Por causa de Cristo, você tem que estar preparado para a morte. Amém? Já me puxaram, eu pregando numa praça lá em São Paulo, me puxaram uma peixeira uma vez, para me matar.
Amém? E se eu estou com a vida desconcertada, eu tinha ido embora. Eu tinha virado as costas e tinha ido embora. Mas ali eu estava com a minha vida no altar. E cheguei e falei para a pessoa, né? Falei para a pessoa, olha, meu amigo, eu vim aqui pregar o Evangelho, eu prego aqui o Evangelho há 3 anos, tá certo? Eu prego o Evangelho aqui há 3 anos, eu não vou sair daqui não, tá certo? O morrer para mim é ganho e o viver é lucro. Vê o que você pode fazer aí, porque eu vou continuar pregando. Quem me mandou aqui, quem me enviou aqui foi Jesus Cristo. E eu continuei pregando e não aconteceu nada. Mas o cara queria me matar. O olho dele estava vermelho. E Deus tinha me revelado que o enxucaveiro estava dentro dele. Foi Deus mesmo que me livrou aquele dia. Mas já não era para mim estar mais aqui na terra, irmãos. Já era para mim ter partido para o Senhor há muito tempo. Fora essa aí, teve vários outros episódios que quase eu passei pelo fio da espada por causa do amor de Cristo. Amém? Então, quem vou estar exortando é uma pessoa que vive isso e viveu muito isso. Amém? Então, o evangelho verdadeiro é isso, irmão, é perseguição. Não é só bênção e mar de rosas, não. Porque se a gente olharmos para os nossos irmãos da Bíblia, nós vamos ver que a vida deles foi uma vida dura, foi uma vida sofrida, foi uma vida corrida, uma vida de perseguição. Pra você ter uma ideia, os cristãos do início, os primitivos, eles não tinham morada certa, só para você ter uma ideia. A maioria vivia fugindo de cidade para cidade. A história relata isso. Amém? E hoje em dia nós conseguimos morar 10, 15, 20 anos no mesmo lugar, né? Aí nós temos que perguntar para nós mesmos, será que nós estamos vivendo o verdadeiro evangelho? Porque nós conseguimos ficar muito tempo num lugar só, né? E com vida. Quer dizer, nós estamos vivendo, irmãos, um mar de rosa. O evangelho aqui no Brasil não está sendo perseguido ainda. Mas vai ser. Nós estamos nas vésperas do Apocalipse. O Apocalipse vai acontecer no nosso tempo de vida ainda, que o Senhor me revelou. Eu tenho um canal no YouTube lá com várias visões já que Deus me deu do Apocalipse. Os irmãos entram no meu canal lá, os irmãos vão ver as visões que Deus me dá, cada visão tremenda, nas madrugadas. Amém? Nós vamos já entrar no Apocalipse, irmãos. O primeiro selo vai se abrir. Já no nosso tempo, na nossa época mesmo. Então Deus está te trazendo para ouvir as minhas pregações, não é por acaso, não é em vão. É para você se preparar mesmo. Porque você vai ter que viver o verdadeiro evangelho, queira você, queira não. Porque se você não viver e negar o Senhor nesses dias, a Bíblia diz que o Senhor também te negará. Mateus capítulo 10, versículo 28, 32 e 33, que diz assim: não temais os que matam o corpo e nada mais podem fazer. Né? Mateus 10, capítulo 28. Aí o versículo 32 e 33 diz assim: todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Amém? Essas palavras saíram da boca de Jesus. Então vai chegar uma época aí que não vai ser fácil para nenhum cristão. E você vai ter que estar preparado. Você vai ter que estar preparada para esses dias. Porque esses dias estão para chegar. Amém? Você tem que se aprumar na palavra de Deus. Porque lá no livro de Provérbios, no capítulo 119, a palavra de Deus diz: luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor,
e lâmpadas para os meus pés. Amém? Então é isso. O Evangelho é a porta estreita. O caminho é apertado. O Evangelho é um Evangelho de arrependimento contínuo. Não é se arrepender hoje e depois se arrepender daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não. O Evangelho é um Evangelho de arrependimento todos os dias. Todos os dias nós temos que se arrepender e pedir perdão para Deus dos nossos pecados. Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a marca de Cristo, nós temos o sangue de Jesus. Então, nós temos que pedir perdão. Se você não faz uma oração do arrependimento todos os dias, seus pecados eles vão se acumulando. Amém? Aí em Provérbios diz: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Então é isso, irmãos. Vamos entrar aqui na palavra para a gente finalizar. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. A mensagem aqui é Mateus capítulo 11, versículo 20 a seguir. Amém? Fazer uma oração aqui agora e creio que o Senhor ele vai falar conosco. Amém? Em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para trazer a Tua santa palavra. Que o Senhor possa, aleluia, descer com essa revelação agora. E que o Teu servo diminua e o Senhor cresça. Que o Senhor fale comigo e com quem está ouvindo. Para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, assim eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Então vamos lá. Mateus 11, versículo 20 a seguir, que diz assim, o título é Ai dos povos incrédulos. Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Saidom, há muito que elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus? Pois serás lançado no inferno. Porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, é isso. Bem, o Senhor está dizendo aqui, né, que foram feitos muitos milagres na passagem de Jesus aqui na terra. Foram feitos muitos milagres, né? Em Corazim, em Betsaida, né? Foram feitos muitos milagres, né? E eles não se arrependeram. Teve muitas cidades na época de Jesus, que Jesus passou por ali, e eles não se arrependeram.
Amém? Inclusive, teve uma cidade que ele foi expulso. Jesus ele foi expulso de uma cidade, irmãos, porque ele curou um homem endemoniado, que tinha legiões de demônios. Ele curou aquele homem, aquela legião de demônios foi para os porcos se precipitaram o precipício abaixo, amém? E ali houve aquele prejuízo todo, porque os donos dos porcos tiveram um grande prejuízo ali. E ali os moradores da cidade, eles se revoltaram contra Jesus e expulsaram Jesus da cidade. Então, na época de Jesus, teve muitas cidades que não se arrependeram, mesmo vendo os milagres que Jesus praticava continuamente. Mesmo eles contemplando tudo, não se arrependeram dos seus pecados. E aí Jesus diz aqui, ó, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós fossem realizados em Tiro e Sidom, há muito que elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Tá certo? Então, essa é a mensagem. Amém, irmãos? Para nós aqui hoje. Que eu estou pregando do começo até agora. Amém? Arrependei-vos. Arrependei-vos enquanto é tempo. Amém? Arrependa, porque a marca do cristão é o amor. Amém? Mas também é o arrependimento. O arrependimento contínuo. Sem arrependimento, não há perdão. E se não haver perdão, jamais você vai ser um cristão avivado, cheio do Espírito Santo, porque os seus pecados eles vão estar sempre diante de ti. Amém? Então é isso. Vamos se arrepender continuamente. Amém? Vamos ficar firme na fé. Vamos se preparar pelo que está vindo aí. O Apocalipse está às portas. Nós estamos às vésperas do Apocalipse. Então vamos se preparar, porque vai vir chumbo grosso contra a igreja. Amém, irmãos? Então esse é o recado e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que Deus continue falando com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Até a próxima live, se Deus quiser. Glória a Deus.